passagem do livro, João capítulo 6. Deus confirmou essa palavra. A irmã Luvânia cantou o louvor. Mas a letra diz que o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor. Tinha um lugar melhor para levar. Ele nos leva para o deserto, para o vale, para falar de amor. E essa passagem começa justamente falando isso. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Esse fato aqui da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre público que os 4 evangelhos relatam. Se olhar, tem Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6 e Lucas capítulo 9. É relatada essa mesma história e, é claro, cada um com seu ponto, a sua forma de expressar. E aqui eu vou falar e usar o tal do Evangelho de João. Porque ele fala e começa a falar desse lugar, que ele foi para esse lugar Galileia, que era o Tiberíades, e este lugar era um deserto. Ele tinha feito já vários milagres, e ele vai agora para esse lugar, para o deserto. E é no deserto que ele nos chama para termos uma intimidade com ele. É no deserto que ele nos chama para experimentarmos o sobrenatural. Porque muitas vezes na bonança, na fartura, tendemos a nem lembrarmos que temos um Deus Todo-Poderoso, que nos concede tudo o que necessitamos. É diferente do que aconteceu com Jó, porque Jó ali, na verdade, ele foi um instrumento que Deus usou para provar ao inimigo que existiu um homem justo, fiel e reto aos caminhos do Senhor na terra. Ele nos leva para o deserto para ter um sobrenatural com ele. E é preciso, é necessário que venhamos pedir orientação, revelação a Deus, o porquê que Ele nos levou para aquele deserto, o que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer ter conosco neste lugar aonde Ele tem nos levado. Pode ser que alguém esteja passando por esse deserto nesse momento, e Deus fala: é lá que eu quero revelar para você o sobrenatural. E no versículo 2 fala o seguinte: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Por que a multidão seguia Cristo? Por causa dos milagres. Por que eu e você viemos para cá hoje? É uma reflexão que temos que fazer todos os dias. Por que viemos hoje para a casa do Senhor? Qual foi o propósito que colocamos no nosso coração? Foi para que Deus venha operar um milagre em nossa vida, ou foi pelo que Ele é em nossa vida? Porque essa multidão o seguia por causa dos milagres que Ele estava operando. Ele já tinha curado o paralítico, ele já tinha feito outros milagres. Então a multidão, por interesse dos milagres, foi seguir a Cristo. E a reflexão é: o que nos move para seguir a Cristo? É pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele é em nossa vida? Porque pelo que Ele pode fazer, Ele vai fazer o sobrenatural sim em nossa vida, porque Ele veio também para isso. Mas quando nos atemos somente a isso, somente aos milagres, quando Ele opera o milagre em nossa vida, nós viramos a costa e vamos seguir nosso rumo para outro lugar. Mas Deus, Ele sabe o meu e o teu coração. Ele sabe qual é o propósito da sua vinda para cá. Ele sabe o que te atém a estar seguindo os caminhos dele.
Nós temos que buscar ao Senhor pelo que Ele é. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o Senhor somente pelo que Ele pode fazer, é muito pouco. Isso é ser, em outras palavras, mesquinho. Porque Deus é todo poderoso, Ele pode muito mais em sua vida. Ele pode muito mais que a casa, o carro, o emprego, a saúde que você pede. Ele pode muito mais que isso, Ele pode, e Ele prometeu a vida eterna. É isso que temos que buscar ao Senhor, pela vida eterna que Ele nos prometeu. E para isso, nós pagamos o preço sim, nos colocamos no deserto sim, estamos no vale sim, mas sabemos que naquele grande dia Ele vai vir buscar a sua igreja para desfrutar das plenitudes do Senhor. Glória a Deus. E é interessante, vamos ver mais na frente, que essa multidão não tinha nada a oferecer para Cristo. Porque se você olhar, quando André fala que nós só temos o quê? Um garotinho aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Naquela multidão de 5.000 homens, detalhes, eram homens, tinham suas famílias, mulheres e filhos. Há quem diz que passa de 15.000 pessoas. Daquelas pessoas todas, aquela multidão toda, só tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Os outros não tinham nada a oferecer para Cristo. E o que é que nós temos? Ou viemos aqui de mãos vazias e não viemos oferecer nada para o Senhor? Quando viemos à presença dEle, nós temos que vir para oferecer a Ele e não por interesse somente de receber. Quando viemos à presença de Cristo, nós viemos para oferecer nossa adoração e louvor a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e louvor somente para Ele. O que temos que estar vazio é o nosso coração vazio, no sentido de querer receber a palavra para nos fortalecer, para nos alimentar, para combatermos as batalhas e as guerras que se levantam diante de nós. Não viemos apresentar diante do Senhor com mãos vazias. Temos que oferecer um culto, temos que oferecer uma vida de obediência e fidelidade a Ele. E o versículo 3: Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ele saiu daquele vale, daquele deserto, e subiu ao monte. E os discípulos seguiram ele. E naquela época estava para acontecer a Páscoa. O que é Páscoa? Simboliza passagem. Quando nós olhamos lá onde foi titulado e começou a Páscoa, lá, quando Moisés tirou aquele povo do Egito em direção a Canaã, ali foi a primeira Páscoa. E parece que Cristo aqui estava seguindo como se fosse um exemplo de Moisés, porque uma grande multidão seguia ele e seguia para algum lugar. E Moisés subia ao monte para falar com Deus. Cristo subiu ao monte e veio maná do céu, e Cristo ofereceu o pão da terra para esta multidão. Mas nós vamos olhar aqui nessa passagem, capítulo 6, aqui ele refere-se à Páscoa, no versículo 4, mas o que ele fala logo depois? Lá no versículo 22 em diante, ele fala do pão da vida, que é Cristo Jesus. Ele começa a se revelar como Ele o pão da vida, o pão que vai trazer a vida e a vida eterna, aquele que vai trazer a passagem verdadeira, aquele que nos levará a nova vida e vida eterna. A verdadeira Páscoa está em Cristo. A verdadeira vida eterna, somente através dele é que alcançaremos essa vida eterna. E no versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que
uma grande multidão vinha ter com ele. Uma grande multidão vinha ter com ele. Ele observa, ele sabe da nossa vida. Ele conhece os meus passos e os teus passos. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Ao que a tua vida não está alheia. Mesmo que alguém não possa dar conta, não sabe o que você tem feito, mas Cristo Jesus sabe o que você tem trilhado em sua vida. Ele sabe o que você tem se passado. Ele sabe da luta que você tem passado todos os dias. Você não está sozinho, não está sozinha. Ele está contigo nesta luta. Porque foi Ele que te levou ao deserto. Falar um pouco mais baixo. Ele sabe da nossa luta. Ele nos levou para o deserto, mas Ele se responsabiliza. Você não vai passar pelo deserto, pelo vale, sozinho ou sozinha. Ele está contigo. E Ele fala para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Lembre da passagem que quando Cristo estava no poço de Jacó, aquele poço lá, e onde ele se encontra com a samaritana, para onde ele mandou os discípulos? Vão para a cidade comprar pão. E aqui parece que ele estava colocando em teste a Filipe: aonde compraremos pão para estes comerem? Ele olhou para aquela multidão e viu que ele estava num deserto, num lugar escasso, já ao final do dia, e a cidade mais próxima era um pouco distante. E ele pergunta para Filipe: aonde compraremos pão? Em algum momento da nossa vida, vozes se levantam em nossos pensamentos. Aonde iremos encontrar a solução para este problema em minha vida? E às vezes colocamos nosso joelho no chão, no nosso quarto, em oração, levantamos a nossa voz, mesmo somente em pensamento, e sempre às vezes questionamos a Deus: mas Senhor, aonde eu vou encontrar uma saída para esta luta? Eu não sei aonde vou encontrar a solução para este problema. Eu não sei como resgatar aquele meu ente querido que não quer nada contigo, Senhor. Eu não sei aonde mais bater a porta para alcançar um emprego ou uma oportunidade para o ganha-pão. Eu não sei aonde buscar ajuda de médicos mais para curar esta enfermidade que tem assolado a minha casa. E vem perguntas e perguntas. Mas o Senhor não estava perguntando para Filipe, mas estava testando a fé dele. Porque Cristo, João que relata, ele sabia o que devia fazer. E Filipe aqui, olhando somente para o natural, o que ele responde? 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles coma um pouco. Olha que homem de pouca fé. Às vezes nós olhamos para a nossa luta e não lembramos ao Deus que nós servimos. E ficamos às vezes com pouca fé. Não acreditamos que Ele que nos levou para aquele lugar, para aquele deserto, para aquele vale, Ele é o Todo-Poderoso. Ele que provê todas as coisas que necessitamos para a nossa vida. Ele está nos provando a nossa fé, como Ele provou a fé de Abraão. Abraão, sacrifique agora o seu filho, por amor a mim. Porque ele queria que Abraão, ele sabia que Abraão tinha fé. Ele conhecia o coração de Abraão. E se você for ler a história bem direitinho, mastigando bem pausadamente, você vai perceber que Deus queria que Abraão tivesse essa própria convicção, porque ele estava se voltando somente para Isaac, o seu amor somente para Isaac, tudo era Isaac, Isaac. E Deus chegou para Abraão: Abraão, sacrifique a Isaac. Ele colocou a prova de fé
em Abraão, para que Abraão viesse a perceber em seu coração que não poderia ter outro amor maior e em primeiro lugar do que não fosse Deus. E Deus muitas vezes nos coloca na prova para provar a nossa fé e lembrarmos e termos a convicção de que Ele é Deus. Mas dizia isso para experimentar. E Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Outro nome de pouca fé, que não reconheceu quem estava diante dele. Temos que ter fé para saber e entender que aquele que nos colocou, Ele vai prover uma solução para a nossa vida, para esse problema que estamos passando, para essa luta que estamos passando. E o que temos para oferecer para Ele? Cristo, Ele precisa do seu dinheiro? Não precisa. Ele precisa do teu carro, da tua casa? Não precisa. Ele precisa da tua roupa mais bonita e mais charmosa? Não, Ele não precisa. Ele precisa da gravata para a sua palavra acentuada? Não, Ele não precisa. Mas o que temos a oferecer, o que Ele quer de nós verdadeiramente é o nosso coração voltado para Ele em espírito e em verdade. É isso que Ele quer de nós. Das mais coisas são apenas formalidades que nós humanos, seres humanos, colocamos para nós mesmos. O que temos a oferecer é a nossa vida, porque Ele nos deu a vida. É o mínimo que podemos oferecer, é dar de volta aquilo que é dele. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, onde Judas o traiu por 30 moedas, quando Judas foi entregar de volta, porque ele estava com remorso pelo que ele fez e não arrependido, aqueles homens não receberam aquela moeda porque essas moedas estão sujas de sangue. Cristo pagou o preço, e a preço de sangue, pela minha e pela tua vida. A minha e a tua vida há um nome. Nós somos comprados por Ele a preço de sangue. Então temos que entregar para Ele a nossa vida. É isso que Ele quer de nós, com fé, com fidelidade e com obediência. Está aqui um rapaz com 5 pães de pé cevada e 2 peixinhos. Toda vez que eu vejo essa passagem, eu fico analisando esse rapaz. Quem é esse rapaz? Não sabemos de certo de onde ele vinha, para onde ele ia. Há quem diz que ele foi para conhecer Jesus. Mas interessante que ele estava com esses 5 pães e esses 2 peixinhos. Parece que ele ia fazer uma viagem breve. Parece que ele ia para um lugar onde ele passava um certo tempo, precisava de alimento. Mas o mais importante nós observarmos é que ele estava naquele lugar. Você está no lugar certo. É na presença do Senhor. É na presença do Senhor onde Ele pega o que menos temos. Pode ser pouco, mas esse pouco que temos, Ele multiplica e faz grandes coisas. Quando estamos na posição, no lugar certo, que é diante da presença do Senhor, grandes coisas Ele realiza através de nossa vida. E se você observar, 5 pães de quê? De cevada. E 2 o quê? Peixinhos. Não é à toa que João relata isso aqui. 5 pães de cevada é porque existia um pão de trigo. O pão de cevada era algo que só quem era assim, da classe social mais baixa é que usava. E 2 peixinhos também.
Peixe era uma coisa, peixinho era aquele peixe que o pessoal mais pobre usava, que tinha acesso, porque os peixes, a classe menor não tinha condição. Então, certamente esse rapaz era alguém humilde, simples. Mas olha um detalhe mais interessante, que daquilo que muitos desprezam, não dão valor, foi disso que Jesus fez o grande milagre. Isso que você tem na sua mão, que muitas pessoas não colocam valor, que desprezam, é disso que Cristo quer que você coloque à disposição dele, para que ele opere um grande milagre em sua vida, através da sua vida. Ah, mas eu tenho tão pouco, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas Cristo quer a sua vida, Ele quer o pouco que você tem, para que Ele venha operar grandes coisas. Ele levanta o fraco para combater o forte. Ele usa aquele que dizem que é tolo para confundir os sábios. Ele quer te usar da forma como você é, com o que você tem. E um culto de doutrina eu falei que muitas vezes Deus quer justamente usar naquilo que menos temos, porque a glória e a honra é para Ele, não para nós. Porque se Ele usar por aquilo que temos de melhor, que honra Ele teria? A honra seria nossa. Mas não é isso que Ele quer. Ele não divide a sua honra. Ele quer aquilo que você menos tem, para que a honra e a glória seja para Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Ah, eu não tenho tempo. Pois é isso que o Senhor quer, o tempo. Ah, eu não tenho palavras para expressar. Pois é assim que Deus vai te usar, para que a glória e a honra seja dele, e para que grandes coisas se realizem através da nossa vida, não para a nossa honra, mas para a honra e glória do Senhor. E disse Jesus, versículo 10: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. O que é relva? Grama. Ora, mas não falei no início que era o deserto? Era. Aí é que está o mistério. Ele tira do deserto e manda assentar sobre a relva. Eu lembrei do Salmo 23, que me faz andar sobre pastos verdejantes. Ele nos tira do deserto e agora nos leva a sentar em pastos verdejantes. Ele tem momentos da nossa vida que Ele quer agora que você desfrute de um pasto verdejante, de um lugar maravilhoso, onde nós vamos desfrutar o melhor desta terra. Mas lembrar que a maior esperança não é isso, é vivermos com Ele na eternidade, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Então aceitaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Eu acho que aqui não fala, mas na outra passagem ele pede para separar em grupos de 50. Deus, ele não é desorganizado. Ele não trabalha, ele não opera na bagunça, na desorganização, no desordem. Tudo dele é organizado. Veja a passagem de Josué, em frente à cidade de Jericó, os muros de Jericó. Ali o grande detalhe, Deus fala: anda por 7 dias ao redor da cidade, e no 7º dia você vai tocar a trombeta e os muros cairão. Ele dá detalhe de como Ele quer, para que o seu milagre seja operado. Ele não opera na bagunça, na desordem. Se na sua casa está desorganizado, está uma desordem, você não sabe mais o que acontece na sua casa, pois coloque na ordem. Deixe que Deus venha operar na sua vida, dentro da sua casa, para que Ele venha colocar ordem em nossa casa. Pois é na ordem, é na organização, é com prudência que Ele opera o seu milagre.
E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Cristo pega os pães e os peixes, da mesma forma, e Ele dá graça a Deus. O que Ele tinha em suas mãos? Pouca coisa. Você tem dado graça e honra a Deus pelo pouco que você tem? Ah, mas eu tenho tão pouco. Eu queria ter mais. Pois lembre-se que nesse pouco é que Deus quer operar. E temos que ser grato no pouco, e fiel no pouco, e no muito te colocarei. Não existe esse versículo? Só não sei onde está escrito, mas tem. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Agradeça pelo pão colocado sobre a sua mesa todos os dias. Agradeça a Deus pela luz que se acende em sua sala. Agradeça a Deus pelo travesseiro confortável que você tem e você pode colocar a cabeça sobre ele, porque há muitos que estão ali deitados no chão, num leito, nem no leito, no chão, no corredor de um hospital, esperando um atendimento, esperando pelo menos que alguém lembre deles. Agradeça a Deus pela liberdade que você tem de ir e vir para a igreja, porque há muitos que estão em cadeias, presos, querendo e desejando estar aqui para poder louvar a Deus, mas não podem. Agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de trabalhar, de ter saúde, porque há muitos que não podem nem se levantar da cama, porque estão enfermos, desenganados pelos médicos. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem, porque é desse pouco que Deus quer operar um grande milagre em sua vida. Temos que ser gratos a Deus pelo pouco que temos. Às vezes queremos encontrar motivos grandes, para agradecer a Deus, mas o coração que bate dentro de nós é porque Deus tem graça e misericórdia de nossa vida. O pão que temos, a roupa que vestimos, e olhamos para esse mundo lá fora, quantos e quantos não tem o mínimo dessa oportunidade. E nós temos tanto em nossa vida, mas não agradecemos. Temos que ser gratos a Ele pelo pouco que temos. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça ao pouco que estava em suas mãos, repartiu-os pelos discípulos. O pouco que temos, o pouco que tinha, Ele ainda repartiu com os discípulos. Eu confesso que também é falha minha, porque nem a cesta está mais aqui, a cesta que colocávamos o alimento. Há tempos que eu não vejo mais alimento colocado sobre essa cesta. Temos que colocar de volta aquilo que o Senhor nos ensinou. Isso parte primeiramente também de mim, é claro, mas o Senhor, Ele repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Perceba um detalhe aqui: os discípulos não colocaram a mão no pão e nem no peixe. Eles receberam o cesto das mãos de Cristo e levaram direto para as pessoas. Eles não colocaram a mão no pão, porque nós somos o que? Diante do Senhor, para este mundo lá fora, mordomos. Nós não acrescentamos nada daquilo que o Senhor faz através de nossa vida. Nós somos apenas instrumento para cuidar da sua obra. Nós somos instrumento para que Ele venha nos usar, para que grandes coisas se realizem através de nossa vida, mas para a honra e glória dEle. Os discípulos não colocaram a mão no pão, porque a honra e glória é de Cristo Jesus. Ele quer usar a mim e a você para que grandes coisas se realizem dentro da minha e da sua casa, para que vidas venham ser restauradas, para que vidas venham ser reconstruídas, porque estão perdidas dentro de casa ou no mundo afora. Nós somos mordomos na obra do Senhor.
E Ele colocou em nossas mãos uma grande obra para ser cuidada. E essa grande obra começa primeiramente dentro da nossa casa. E o versículo 12: do pouco que ele tinha, e quando estavam saciados, todos estavam agora saciados, alimentados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Isso parece banal, mas Deus, Ele não aprova o desperdício. Não somente o desperdício de alimento, porque isso é o mais básico do básico. Você colocar além daquilo que você se alimenta e jogar o resto fora. Tantas pessoas que querem pelo menos uma colher daquilo que você está comendo. Mas eu vou muito mais além. O desperdício de tempo que temos. Todos nós temos 24 horas por dia. Eu tive uma vez um professor na faculdade que olhava para a vida dele, ele contava algumas coisas que ele fazia. Eu fazia isso, eu sou professor aqui com vocês, eu coordeno o curso e tal, eu trabalho numa empresa multinacional que cuida do Norte e Nordeste, eu viajo de vez em quando para tais lugares, eu sou casado, tenho 2 filhas, e aí ele fala tudo isso, e ainda passou em primeiro lugar para fazer um mestrado na Federal. Eu disse: meu Deus, como é que esse homem consegue? Mas se ele consegue, isso quer dizer que também eu consigo. Se muitas pessoas conseguem, com 24 horas que tem, a fazer grandes coisas, por que nós não podemos ser diferentes? Não podemos ser diferentes. Nós temos o mesmo tempo. O que acontece é que nós não aproveitamos e desperdiçamos o nosso tempo com outras coisas que não agregam a vida espiritual diante de Deus. O pouco que temos, desperdiçamos e jogamos fora. E às vezes queremos mais e mais, mas nós só temos 24 horas por dia. E às vezes só temos 2 horas para oferecer ao Senhor. Mas não temos tempo. Deus, Ele não se agrada com o desperdício de tempo, de talento que nós temos, de dons que Ele colocou na mão de cada um de nós. Lembra da parábola dos 10 talentos? Os talentos que tinham, né? Cada um recebeu. Cada um de nós recebemos talentos, dons espirituais, que muitas vezes está dentro da gaveta, trancado a 7 chaves. Mas Deus, muitas vezes, Ele te usou para que vidas fossem alcançadas, para que vidas venham sentir a presença de Deus. Mas agora esse dom foi guardado. Deus não quer e não gosta de desperdício. Ele dá e Ele quer também receber a honra e a glória somente para Ele. Então os discípulos recolheram, versículo 13: pois lhe encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevada, e sobejaram aos que haviam comido. Do pouco que tinham, ainda sobrou. E é assim que Deus faz em nossa vida. Não se preocupe com aquilo que há de ter para a sua vida. Se preocupe em servir ao Senhor em espírito e verdade, e estar na posição como esse rapaz estava, com um pouco de pães e um pouco de peixes. Mas se coloque na posição, se coloque diante de Cristo, para que grandes coisas, para que se multipliquem as coisas em sua vida. Não estou falando de bens materiais, porque isso é as demais coisas, mas o sobrenatural será realizado em sua vida, através do pouco que você tem. Do versículo 14: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Se você ver lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, há uma profecia falando sobre esse profeta. E aqui essas pessoas estavam falando e relatando isso,
Certamente este era o profeta que há de vir. Mas o interessante é que no versículo 15, o que fez Cristo diante disso? Sabendo, pois, Jesus, que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, o que as pessoas queriam? O que Cristo veio no coração das pessoas? O que ele viu? Ele viu que as pessoas queriam colocar Cristo em um pedestal, colocaram num trono de rei humano. Mas não é isso que Cristo queria e não é isso que Ele quer de mim, da sua vida. Ele quer que nós vamos colocar Ele em primeiro lugar, mas não no sentido terreno, mas no sobrenatural. Que Ele seja a premissa de tudo em nossa vida, no sobrenatural. E Ele vai agir no sobrenatural, para que no natural não sofremos maiores dores. Que não venhamos fazer trono para ninguém em nossa vida. Não coloquemos ninguém em pedestal. Não coloquemos ninguém como um rei para a nossa vida. No sentido humano. Não cairemos nessa falha. Porque a honra e glória é somente para Cristo Jesus. Pois foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Cristo não queria esta honra humana. Ele queria a honra e glória eterna. Ele queria que as pessoas dessem conta de que o sobrenatural fosse agindo através deles. Cristo usando cada um de nós. Então, para encerrarmos, o que aprendemos é que devemos estar na posição correta, no lugar certo, que é diante da presença de Deus. Mesmo com pouco, mesmo que parece que não temos nada para oferecer, mas venha com aquilo que você tem, que é a sua vida, e apresente diante do Senhor. O segredo do Evangelho é nós colocarmos na mão do Senhor aquilo que temos, para que Ele venha operar um milagre em nossa vida. Mas para colocarmos diante dele, temos que estar diante dele, para que Ele opere grandes coisas através de nossa vida. Amém?